Daia, em particular, de maneira mais pela sua vasta experiência, com uma longa estrada, em exatamente de urbanismo da cidade, o Jorge Daia e mais uma vez nos ajudaram a construir uma proposta que não era nem mar, nem montanha, nem 8, nem 80. Nem a liberação com pseudo-limite de 36, nem a construção de uma. O que a gente formulou para a Estrada Freud? Em caso de construção de mais de uma unidade residencial ou lote, e tinha o endereço certo, era aquele lote, é o único lote, que viabilizava aquele tipo de construção. Então está escrito assim: em caso de construção de mais de uma unidade por lote residencial por lote, na fração SF08, que é a Estrada Freud, aplicar-se-á a lei de parcelamento do solo. Estava no caput do artigo. Qual era a intenção do conjunto dos vereadores nesse acordo que foi formulado? Escrito consta de 2 relatórios da Comissão de Constituição e Justiça e consta como aprovado e posteriormente alvo de ataque e de fraude. É que a lei de parcelamento do solo, feita, o mesmo João, agir secretário de urbanismo, tendo como assessores ou consultores técnicos Luiz Valverde e Jorge Daia, estabelecia que, em caso de loteamento, 40% doação diária para o município. Em caso de condomínio, que é o caso que se aplica, porque eles foram ao poder público para construir um condomínio. Vertical? Mas um condomínio, 10%. Fora a área de 30%, se eu não me engano, para a reserva de domínio público, para garantir não desmatar, etc. Então tem uma determinada área. Taxa de ocupação, 30%. Eu não sei com precisão quanto tem aquela área, uns dizem que tem 60 mil, outros dizem 50, 70 mil. Se for 50 mil, taxa de ocupação significa que eles poderiam construir 15 mil metros quadrados dentro desta área de 50 mil. Reservando 30% de áreas verdes, doando ao município 10%. Então esse é o caput do artigo. E mais, 2 ou 4 incisos que se seguiam ao caput. Um deles vai dizer que cortes superiores a 3 metros de altura, que aliás já constava do projeto original, deveriam ter estudo de sondagem e projeto técnico elaborado profissional especializado, que encosta para evitar queda. E o item 2, em nenhuma hipótese, considerando todos os elementos construtivos, a altura máxima poderia ser superior a 9,70. Esse era o artigo 114, que foi resultado do acordo. Em outras palavras, gabarito máximo considerando tudo, 9,70. Doação de uma área pública, para que o município construísse o que bem entendesse. Tem vereador que briga por tudo, né? Eu gosto do Felipe Peixoto porque ele briga por DPO, batalhão de polícia. Tem outros que puxam o saco da polícia militar e querem batalhão da PM em tudo que é bairro. Eu não queria nada além de, em adquirir da área, em ter da área, defender a Constituição do Mirante. O povo fazer o culto, chegar, levantar, sentar no banquinho e ver o pôr do sol. Bem romântico, né? E bem babaca. Porque o mercado não abre mão de 10, de 5 e porcaria do mundo. E não abre mão das iniciativas que ele perpetrou para fraudar esse processo legislativo. O que constituiu a fraude resumidamente? E a razão de ser desta reunião é socializar as informações, socializar a minha impressão de como as coisas aconteceram, algumas eu não posso provar, até porque eu não tenho papel de polícia, mas estou com outros vereadores tentando que nós vamos poder fazer no âmbito do Poder Legislativo para que isso aconteça. O que houve foi o seguinte: aprovado o projeto e encaminhado ao Jorge, o que era para constar como 114, que foi a formulação que definiu os parâmetros do urbanismo para a Estrada Freud, no projeto chamado autógrafo, que foi encaminhado ao Jorge, ele foi renumerado como 118.
Em tese, remunerações podem até ser feitas pela comissão de redação final para dar consistência a uma lei. Ora, se o 118 original do Jorge dizia que naquela fração nada poderia ser superior a 36 metros, e ele foi encaminhado para o Jorge dizendo isso que eu disse aqui, o numerado 118, e o Jorge sancionou, porque na prática ele aceitou uma emenda modificativa no 118 da original, e foi encaminhado para ele, em vez de enquanto 114, assim como 118, esse conteúdo que eu expliquei para vocês, aprovado pelo consenso dos vereadores que participaram da discussão. Enquanto o Jorge não sancionou. O Jorge apôs 4 vetos ao projeto. 3 deles nós derrubamos e 1 nós mantivemos, porque achamos que o governo tinha razão. Nenhum deles tem a ver com estrada próxima. Nenhum deles tem a ver com nenhum assunto que gerou depois isso que nós estamos chamando de fraude. Então, o Jorge sancionou, tendo no 118 aquilo que nós acertamos entre nós. Já está no 114, não importa o número, o conteúdo era rigorosamente igual. Tá? E o que aconteceu depois? O projeto, a apreciação do veto foi feita no prazo legal, sem nenhuma consideração desse tipo. No dia 18 de abril, de maneira mágica, que eu acho, tá? Se alguém fora dessa sala disser que eu ouvi hoje dizendo isso, pode ser até que eu confirme, porque a minha vontade de botar no cilindro alguns picaretas, a minha carreira para a do curso é tão grande, que como eu tenho imunidade parlamentar, porque eu penso o que eu acho, então eu acho que a pedido de Conde, eu acho, René Barreto e Paulo Henrique fizeram um ofício absolutamente fajuto, sem nenhuma consistência, dizendo que aquilo que tinha sido aprovado estava errado. No dia 18 de abril. Hoje, eles dizem, aí acertado com o ponto ou não, que eles não fizeram nada de errado e quem descobriu o erro foram os técnicos Jorge Daia e Valverde, coitados. Mentira, absolutamente mentira. Não tiveram nenhuma participação na confecção deste. Mas ele, para não dizer que assinou em confiança um pedido do Conde, ele está botando a culpa nos técnicos. Tá? E o que ele fez? O que constava no ofício? Dizendo que havia um erro e que o artigo 118 tinha sido publicado, em respeito a mim, foi suprimido. Então, um verdadeiro assinte à lógica, ao bom senso, um verdadeiro assinte à inteligência dos demais vereadores, está dizendo que aquele ataque que nós fizemos ao 118 original, de 33 metros, estava sendo usado como argumento para derrubar e acusar de erro o 118 com correção, o Jorge sancionou, com o conteúdo que deveria ser 114. O ofício do Paulo Henrique, assinado por Paulo Henrique e pelo René Barreto, que não tem os demais membros da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, são os 2 presidentes, estranhamente, num processo dessa natureza, protocolaram no protocolo geral da Câmara, no erro, no dia 18 de abril, onde Bittencourt recebe o processo, apenas escreve ciente e assina, e passa para um subalterno dar orientações. O subalterno do Conde Bittencourt é que escreve no processo, faz um encaminhamento subsequente, dizendo as providências que deveriam ser tomadas para corrigir o erro. E aí começa uma sucessão de atrapalhadas, por isso que eu falo, eu tenho a compreensão de que a formação de quadrilha, por ação, omissão ou obediência devida, mercado imobiliário, representantes do Poder Legislativo e representantes do Poder Executivo participaram de um complô para, com a maneira mais discreta possível, viabilizar um lucro que eu avalio de 60 milhões de reais a mais ao empreendimento da Estrada Próxima. Na realidade, eles poderiam até construir uma cobertura no topo dos 9 atos de setembro.
só que a quantidade de apartamentos para baixo, que eles teriam, seria muito menor. São 10 torres com 1, 2, 3, 4 apartamentos e uma cobertura. 14 metros e pouco. São Mais de 14 metros. 8 apartamentos com 10 torres, 80 apartamentos de 1,5 milhão. E 10 coberturas de 3,5 milhões. Se nós considerarmos o que eles poderiam, aí é um problema de arquitetura, né? Arquitetura, design, o que eles poderiam fazer com 9,70 metros máximo, doando, isso é o de menos, uma área para se fazer um mirante público ali. O que eles conseguiriam tirar do empreendimento seria muito menos do que eles vão conseguir tirar, ultrapassando pela